Limite. Definição intuitiva. Bom, um bom exemplo para iniciar o estudo de limites é o cálculo de áreas pelo método da exaustão. Esse método ele consiste em encontrar área de uma figura inscrevendo-se dentro dela uma sequência de polígonos cuja área desses polígonos, a soma das áreas desses polígonos converge para a área dessa figura. Então, por exemplo, vamos escrever aqui que a área desse círculo vai ser então aproximadamente. Aí dentro desse círculo a gente vai fazer então triângulos. Vamos inscrevê-los aqui. Vamos fazer dessa forma. Vou colocar um triângulo aqui e vou chamar a área dele de área 1. Vou escrever aqui área 1. Com isso eu vou somar uma outra área de um outro triângulo. Então vou inscrever aqui um outro triângulo. Vou chamar de área 2. Vou fazer a soma aqui, área 2. Vou somar isso um outro triângulo, porque a gente percebe que os espaços aqui em branco ainda não foram preenchidos. Então, área 3 aqui. E aí eu vou fazer isso até, vou só continuar somando aqui, triângulo 4, 5, 6, até chegar numa área que eu vou chamar de AN, um enésimo valor, que é quando a gente não conseguir mais preencher aqui de polígonos, né, essa região, de modo que a soma de todas essas áreas aqui está convergindo para a área do círculo, a área exata do círculo. Isso a gente pode reescrever da seguinte forma: a área do círculo vai ser aproximadamente, então, vai ser a somatória de I igual a 1, indo até N, dos A índices I, que são as áreas aqui que a gente está somando. Então a gente pode dizer assim que esse n ele vai ser um valor muito grande que ele vai tender ao infinito, tende ao infinito. Então quando esse n tende ao infinito, a soma de todas essas áreas vai convergir para a área do círculo. Então a gente pode dizer, a gente pode reescrever isso assim, ó, que a área do círculo vai ser então aproximadamente, a gente vai escrever assim, ó, isso é um limite quando esse n tende a infinito dessa somatória para I igual a 1, N dos A, isso. Vamos ver como seria então o limite de uma função. Vou pegar o limite de uma função quando x tende a 2. Para isso vamos fazer uma tabela da seguinte forma. A gente vai pegar alguns valores perto de 2, antes do 2 e um pouco depois do 2. E aí aqui a gente faz o seguinte, aqui embaixo a gente vai completar essa tabela, vamos analisar qual é o comportamento da função quando x está perto de 1,9, 1,95, vamos completar toda essa tabela. E aí a gente vai ter aqui esses seguintes valores. Aí a gente percebe que quando o x está se aproximando do 2, tanto pela direita quanto pela esquerda, é razoável a gente perceber aqui que está tendendo ao número 4. Esse que seria, então, o limite dessa função. A gente vai poder escrever, então, vou escrever assim, ó, pegar no formato de notação de limite, a gente vai escrever que o limite dessa função, quando x tende a 2, isso vai ser 4, porque é o valor que convergiu aqui, né, quando a gente substituiu valores perto de 2, tanto pela direita quanto pela esquerda. Então, de uma maneira geral, né, vamos escrever aqui um caso geral, limite a gente vai denotar da seguinte forma, vai ser limite de uma função, f de x, quando x tende para algum valor a. Isso é igual a L. Vamos observar como que seria o comportamento então dessa função. Vamos observar num software gráfico. Aqui veja bem, ó, nós temos a função plotada e aqui um x perto de 2. Então a gente vai mover aqui esse ponto, ó, e que quando ele se aproxima de 2, olha para onde está o limite, ó, se aproximando de 4. Veja bem aqui, eu vou afastar um pouco mais. Então veja, estou aproximando do 2, tanto pela direita quanto pela esquerda, e
quando eu chego exatamente em 2, ele parte para o 4. Vou pegar um outro exemplo aqui. Bom, a gente vai ter limite de x menos 1 sobre x² menos 1 quando x tende a 1. Se a gente substituir esse ponto no lugar do x, o que a gente vai perceber é que isso daqui deu 0 sobre 0, que é uma indeterminação, a gente não sabe calcular isso. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma tabela. Vamos pegar aqui alguns valores próximos de 1, tanto antes de 1 quanto após ele, e vamos verificar qual é o valor que está sendo da sua imagem. É razoável a gente perceber que quando o limite dessa função tende ao número 1, então a função está tendendo, o limite tende a meio. Então a gente pode escrever aqui que o limite de x tendendo a 1, para essa função aí dada, então ele tende a meio. Mas isso é só uma maneira de pensar, uma definição mais intuitiva. A gente vai fazer essa tabela com valores próximos do valor dado aqui, né, que seria o valor de A. Existe uma outra forma de calcular limite e a gente vai ver no próximo vídeo. Até lá!